Pode ser que a pessoa tenha esquecido de pagar. Pode ser que a pessoa realmente seja irresponsável. Olá, aqui é a Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Já vai deixando seu like para não esquecer depois. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Bom, hoje eu vou te mostrar como aplicar técnicas do método CNV, Comunicação Não Violenta, que foi desenvolvido pelo psicólogo Marshall Rosenberg, nas suas negociações. Mas não apenas nelas. Vocês vão ver que também dá para usar esses métodos com seus clientes. Eu vou dar exemplos do nosso cotidiano. Vocês vão perceber que a CNV, ela pode melhorar a nossa vida como um todo. A gente pode usar com a nossa família, com o nosso esposo, esposa, pai, mãe, filhos, amigos, enfim. Vamos lá? Pessoal, a comunicação não violenta, ela é utilizada para mediar disputas e conflitos em todos os níveis no mundo todo. E olha só, eu fiz vários vídeos aqui no canal e mencionei o método CNV e recebi muito pedido, muito comentário dizendo: Dani, seria interessante você gravar um vídeo só sobre comunicação não violenta. Então tá aqui, gente, o vídeo sobre comunicação não violenta. A gente vai trabalhar um método bem específico, trazendo para o contexto aí dos advogados negociadores, né? E como que funciona então esse método? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que existe um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é um livro curtinho, muito gostoso de ler, tá? Bem simples, ele tem muita história prática em que o Marshall conta. Ele mediou conflitos gigantescos, conflitos internacionais, envolvendo disputa de território, envolvendo guerras, desde conflitos pequenos, envolvendo apenas 2 pessoas, até envolvendo países, grandes países. O Marshall mediou esses conflitos, tá? Então, em primeiro momento, eu indico que vocês façam a leitura desse livro, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito nas negociações de vocês. E aí, como funciona, então, esse método, né, tão difundido aí no mundo todo? A CNV, ela é baseada em habilidades de inteligência emocional, com foco em agir com consciência, sinceridade, clareza, imparcialidade e compaixão, para ligar-se a si mesmo e aos outros. E o primeiro passo para a gente começar a aplicar a comunicação não violenta é entender quais são os seus princípios fundamentais: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. A observação, ela é a base da comunicação não violenta. E quando a gente fala em observação, nós estamos falando em observação objetiva. Ou seja, o que a CNV ensina pra gente? Que o primeiro passo para resolver um conflito é observar a situação sem avaliar, sem julgar. O Marshall Rosenberg vai dizer pra gente que a gente não pode julgar as atitudes da outra pessoa, mas nos colocarmos como observadores da cena. Então a gente não vai avaliar se aquilo tá certo, se aquilo tá errado, de acordo com o nosso ponto de vista, se é bom, se é ruim. O que a gente vai fazer é observar quais são os nossos sentimentos a respeito daquilo, quais são os sentimentos do outro e qual é a nossa necessidade e a necessidade do outro, que por vezes estão ocultas, né? Nós quando falamos aí em interesses e posições, nós vimos que os interesses, que são as verdadeiras necessidades das partes, normalmente eles ficam ocultos por trás da névoa do conflito, né? Então aí eu vou trazer para vocês um poema que o Marshall coloca lá no livro dele, está na página 48, se vocês quiserem conferir, que ele diz assim: o que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de tranquilo. O que alguns chamam de burrice,
outros chamam de diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que vemos com o que é nossa opinião. Por isso mesmo, quero também dizer, sei que esta é apenas minha opinião. O que ele quer dizer com isso? Que existem pontos de vista diferentes, né? Até quando a gente fala em justiça, eu sempre digo, justiça é uma palavra muito subjetiva. O que é justo para mim pode não ser justo para você. O que é justo para você pode não ser justo para o teu interlocutor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de avaliação, com juízos de valor. Então, por exemplo, em uma negociação sobre o não pagamento de uma dívida, em vez de você dizer, você é um devedor irresponsável, uma observação objetiva, sem avaliar, seria: eu notei que a parcela referente ao mês de abril não foi quitada. Você não está atribuindo uma característica de irresponsável, de inconsequente, de relapso ou qualquer coisa que você possa pensar da pessoa por ela não ter pago a dívida. Pode ser que a pessoa tenha esquecido de pagar. Pode ser que a pessoa realmente seja irresponsável. Pode. Mas nós não sabemos qual foi o contexto de fato da pessoa para ela ter chegado naquela situação. Então a gente precisa tomar realmente muito cuidado com isso, e esse é o primeiro passo para estabelecer uma comunicação não violenta, para aplicar esse método na resolução de conflitos. Depois nós vamos para os sentimentos. Comunicação não violenta, ela diz que reconhecer e expressar os nossos sentimentos de forma clara e autêntica é crucial. Os sentimentos, eles são reações emocionais e eles surgem a partir das observações que a gente faz. Então, depois de observar aquela situação, nós vamos verificar como estamos nos sentindo e como o outro demonstra estar se sentindo. A gente precisa lembrar que os sentimentos, eles são pessoais. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir sentimentos com julgamentos ou críticas. Porque quando você vai observar o que o outro está sentindo, você pode ter uma observação diversa da realidade. E quando a gente vai expressar os nossos sentimentos, a gente tem que tomar cuidado para não atribuir culpa ou responsabilizar o outro pelas nossas emoções. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos próprios sentimentos. E o Marshall, ele diz que quando a gente revela a nossa vulnerabilidade e demonstra o nosso sentimento para o outro, isso pode auxiliar na resolução do conflito. Ele traz um exemplo no livro dele de um dia que ele estava dando uma aula para adolescentes que não estavam prestando atenção no que ele estava dizendo, e ele então faz um desabafo para os adolescentes e diz assim: eu tô nervoso, eu tô sentindo que eu não conheço ninguém aqui, né? E eu desejava ter sido aceito quando eu entrei nessa sala. E aí ele relata que depois desse desabafo, os alunos começam a perguntar sobre ele, começam a contar coisas sobre eles mesmos e ficam curiosos, começam a demonstrar então curiosidade sobre a comunicação não violenta. Aí, a conclusão é que quando a gente compartilha os nossos sentimentos, né, durante um processo de negociação, a gente pode ajudar a criar um ambiente de compreensão mútua e empatia, né? E aquela atmosfera positiva no ambiente. E isso permite que todas as partes envolvidas percebam as implicações emocionais da situação ali e se aproximem de uma solução, então, mais satisfatória. Um exemplo que a gente pode trazer: vamos supor que nós estamos negociando em um processo de busca e apreensão, né, de um financiamento de veículo, não foi pago, e nós vamos negociar aí um valor e a devolução do veículo. E aí, eu como advogada posso colocar, por exemplo, expressar meu sentimento de preocupação, né? Então, eu me sinto preocupada, doutor, com a nossa falta de comunicação aqui em relação ao prazo de entrega do veículo. Aí eu tô demonstrando para ele
que eu me sinto preocupada é uma frase muito simples, muito objetiva, mas eu demonstro um sentimento de preocupação, ao invés de ser impositiva e dizer, doutor, eu não vou fechar o acordo se a gente não colocar uma cláusula aqui constando o prazo de 5 dias para entrega do veículo, sob pena de multa de 20% sobre o valor total do acordo. Olha a diferença. Essa é a ideia. Depois, a gente tem, então, a questão das necessidades. O que são necessidades? Elas são os fundamentos emocionais e psicológicos por trás dos nossos sentimentos. E a comunicação não violenta, ela diz que quando a gente identifica e expressa as nossas necessidades, isso vai permitir com que os outros entendam as nossas motivações e as nossas preocupações. O último princípio da comunicação não violenta é o pedido. Os pedidos, eles são solicitações claras e específicas que nós fazemos para atender às nossas necessidades. Na comunicação não violenta, eles devem ser formulados de forma positiva e concreta, sem serem exigentes ou coercitivos. Por quê? Porque os pedidos em linguagem negativa, eles não demonstram clareza sobre o que realmente se deseja. E aí eu trago um exemplo, inclusive, que é do livro da comunicação não violenta, que é o seguinte: uma esposa, ela relata que pediu para o seu marido que ele não trabalhasse durante a noite, mas ela não teve sucesso no seu pedido, porque uma semana depois ele se inscreveu em um campeonato de futebol. Gente, a real necessidade dessa esposa era que o marido passasse as noites em casa, com ela, com a família, mas ela não deixou isso claro no pedido. Ela só disse que ela gostaria que ele não trabalhasse à noite. E no fim das contas, ele acabou trocando as noites de trabalho por noites de jogo de futebol. Então, para ver a necessidade dela atendida, a esposa ela tinha que ter usado uma linguagem clara, sincera, transparente, objetiva e positiva. Então, ela poderia ter dito assim: eu gostaria que você deixasse de trabalhar à noite para passar as noites em casa conosco. Olha a diferença. Então é importante a gente lembrar, né, que os pedidos eles podem ser negociados também. O marido poderia, por exemplo, dizer: então tá, eu não vou mais trabalhar à noite, mas eu tô pensando em me inscrever num campeonato de futebol. Então eu vou jogar 2 vezes por semana e os outros dias nós ficamos em casa, em família. Enfim, existe uma flexibilidade, né, em relação aos pedidos, principalmente num contexto aí de negociação. E isso é fundamental, né, para que a gente chegue a uma solução que satisfaça ambas as partes. Quando a gente vai formular um pedido durante uma negociação, a gente tem que considerar as necessidades de todos os envolvidos para justamente buscar uma solução que leve em conta o bem-estar de todos. Por exemplo, em uma negociação sobre um prazo de pagamento, a gente pode fazer um pedido dizendo assim: você poderia considerar estender o prazo de pagamento por mais 2 semanas? Então, pessoal, compreender e aplicar essas 4 etapas, esses 4 princípios da comunicação não violenta, observação objetiva, sentimentos, necessidades e pedidos, é essencial para uma negociação mais construtiva, empática e eficaz. Quando a gente adota essa abordagem, nós, advogados, podemos estabelecer um ambiente de diálogo aberto e colaborativo, facilitando, assim, a resolução de conflitos e a busca de soluções mutuamente benéficas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer e propagar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, porque juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Muito obrigada e até a próxima!